Kyuzo Mifune nasceu na cidade de Kuji, na província de Iwate, no norte do Japão, em 1883. Desde muito jovem demonstrava uma grande energia e disciplina, características que moldariam a sua trajetória no judô e o tornariam em uma das figuras mais lendárias da história do judô. Em 1903, Mifune deixou a sua cidade natal e partiu para Tóquio, com um dos seus objetivos de ingressar na Kodokan. Nessa época, para entrar na Kodokan, era necessário comparecer a uma entrevista pessoal com Jigoro Kano, mediante a recomendação de algum aluno de lá. Mifune não conhecia ninguém na Kodokan, mas escolheu para procurar Sakoshiro Yokoyama, famoso pelo seu judô rápido, potente e temido, e que havia trazido os grandes prestígios à Kodokan. Porém, Yokoyama não quis aceitá-lo por uma falta de uma carta de recomendação. Assim, Mifune resolveu ficar acampado à porta de Yokoyama, até que esse, impressionado com a sua determinação, finalmente consentiu em recomendá-lo a Kano. Assim, em 1903, Mifune juntou-se oficialmente a Kodokan. Mifune não tinha apenas uma técnica refinada no judô, ele também era um pensador, um pesquisador do movimento e da eficiência. Criou várias técnicas que até hoje fazem parte do repertório do judô, como o Oguruma e o Yoko Wakari. Mas a sua obra-prima foi a criação do Sumiyotoshi, também conhecido como Kukinagi, uma projeção refinada em que o oponente é derrubado quase sem contato físico, utilizando apenas o ajuste corporal e o Tai Sabaki, e o abaixamento do centro de gravidade com um mínimo contato nas mangas. Sua busca era por uma técnica que permitisse derrubar com o mínimo de força e o máximo de eficiência, uma verdadeira aplicação dos princípios do Zeryoku Zenyu. Um dos episódios mais famosos da vida de Mifune ocorreu quando ele foi convidado para visitar um dojo de karatê. Ao chegar lá, o sensei fazia uma apresentação de quebra de telhas. Em certo momento, virou-se para Mifune e perguntou se ele conseguiria quebrar as telhas com as técnicas do judô. Prontamente, Mifune respondeu que sim e mandou preparar as telhas. Já preparado para um desafio como esse, trouxe um martelo com ele. Aproximou-se das telhas, pegou um martelo e as quebrou com um único movimento. Em seguida, falou ao sensei de karatê: aquilo que vocês levam anos para realizar no treinamento, nós conseguimos realizar em segundos, com o princípio do Zeryoku Zenyu. Depois virou-se para os presentes e explicou: a questão não é como quebrar telhas com a mão, mas sim como fazer isso com a máxima eficiência e o menor esforço possível. Isso é judô. A lição foi clara e profunda. Para Mifune, o judô não era apenas uma arte de combate, era um caminho de sabedoria e princípios aplicados à vida. Mifune costumava expressar sua profunda gratidão aos pais por terem lhe dado um corpo pequeno. Essa característica não era apenas uma limitação, mas uma dádiva para ele. Foi justamente por ser fisicamente menor e mais fraco do que muitos dos seus oponentes que ele compreendeu desde cedo que para superar um adversário mais forte fisicamente era necessário compensar com excelência técnica e dedicação absoluta. Por isso, adotou como um princípio de vida o lema de que precisava treinar o dobro dos outros. Essa mentalidade levou a se tornar um dos maiores nomes da história do judô, provando que a verdadeira força nasce da disciplina, da inteligência e da perseverança. Em 1945, ele recebeu o 10º Dan, o grau máximo do judô. Tornou-se o judoca mais graduado da Kodokan por 20 anos, sendo nomeado conselheiro especial e liderando o judô japonês no difícil período pós-guerra. Com o tempo, o seu treinamento começou a mudar o foco. Em vez de estudar como derrubar um oponente, passou a estudar como não ser derrubado. Nasceu daí o seu famoso princípio da esfera. Para Mifune, o segredo era manter sempre o centro da gravidade, assim como uma esfera que nunca apresenta resistência direta às forças externas e se adapta ao movimento. Ele dizia: se você for empurrado, vire. Se for puxado, mova-se na diagonal. Essa abordagem transcendia os tatames. Para Mifune, a esfera era uma metáfora da vida.
manter o equilíbrio, adaptar-se aos fluxos dos acontecimentos e, principalmente, retornar sempre ao centro. Ao longo da sua vida, Mifune ensinou em várias instituições de prestígios, como a Kodokan, a Polícia Metropolitana de Tóquio, a Universidade de Tóquio, a Universidade de Meiji e a Universidade de Ciências do Esporte de Tóquio. E ele atuou também como árbitro nos principais campeonatos da época, inclusive no primeiro campeonato mundial de judô realizado em Tóquio em 1956. E também participou ativamente da organização das competições do judô dos Jogos Olímpicos de 1964, quando o judô participou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Mifune faleceu em janeiro de 1965, aos 81 anos, poucos meses após os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas sua influência permanece viva. Seu livro Canon of Judo é uma obra de referência até hoje. Um precioso livro que fala sobre a história e vários acontecimentos do judô daquela época. Considerado por muitos o maior judoca de todos os tempos, Kyuzo Mifune era a personificação do judô vivo, aquele que se transforma, que se adapta, ensina e evolui. Sua vida foi uma aula prática do que Jigoro Kano sonhou, o judô como um caminho para o aperfeiçoamento do ser humano. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Judô History. Hoje falando sobre esse grande mestre Kyuzo Mifune, que deixou para nós grandes ensinamentos, não só para o judô, mas também para a nossa vida. Se você é judoca ou simpatizante do esporte, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Também deixe para nós aqui a sua curtida e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!